verdadeira Páscoa. Quando vimos, não há chocolate, Não porque tá falando não tem nenhuma das ideologias com as quais essa sociedade está acostumada a lidar nesta época. Mas há a verdadeira simbologia. Eu acho que não faz nem falar mais nada. Mas como eu não consigo ficar sem falar, eu vou deixar um versículo para meditação. Mateus, capítulo 16, e o versículo 13. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Na resposta a essa pergunta, existe uma grande verdade. Porque assim que o Senhor Jesus indaga os seus discípulos sobre a opinião que as pessoas tinham a seu respeito, ele descobre diferentes expectativas que as pessoas tinham sobre si. Ou seja, é possível que a motivação para estar atrás de Jesus, seguindo Jesus, até adorando Jesus, não seja mais nobre. Em sua investigação feita pelos discípulos, Jesus descobre uma gama de variáveis. Pessoas que o estavam seguindo pelas mais diversas razões. Pessoas que andavam atrás dele pelos mais diversos motivos. Pessoas que tinham várias expectativas a seu respeito. Quando pensava no culto desta noite, eu fiquei perguntando para mim mesmo: qual é a expectativa que nós temos a respeito de Jesus? O que a gente espera dele? O que você espera de Jesus? Qual a expectativa que você tem a seu respeito? Por exemplo, havia uma multidão que o seguia constantemente. Quando digo multidão, era uma multidão mesmo. Milhares de pessoas que andavam atrás de Jesus. Onde Jesus aparecia, lá estava aquela multidão. Mas um dia Jesus percebeu que aquela multidão o seguia com uma expectativa. Expectativa essa que está revelada em João 6:26.
pois a multidão esperava ser alimentada. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que fiz, mas porque comeste o pão e vos fartaste. Olha que lamentável. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus todos os dias e queriam pão. Queriam se alimentar. Queriam simplesmente saciar a fome física. Jesus percebeu a frivolidade dessas pessoas. E ele disse mais ou menos assim: olha, eu sei que vocês estão atrás de mim só por causa da boca limpa. Essas pessoas eram tão boçais que não conseguiam sequer perceber a magnitude do milagre. Porque numa ocasião, Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas, a partir de alguns peixinhos e alguns pãezinhos. Mas eles não conseguiam perceber a magnitude desse milagre. Eles apenas ficavam alegres porque enchiam a boca. E Jesus queria dizer para eles mais ou menos o seguinte: eu não vim aqui para encher a barriga de ninguém. Eu não morri na cruz, ou na ocasião, não vou morrer na cruz para encher a barriga de ninguém. O meu propósito em vir até vocês não é trazer pão, simplesmente. Mas o milagre que eu estou fazendo tem um significado. Deus quer saciar a fome espiritual de vocês. O milagre representava algo maior, algo melhor, algo mais refinado. O milagre representava uma verdade muito superior. A multiplicação daqueles pães representava aquela verdade que Jesus disse para o diabo, tanto em Mateus 4,4 quanto em Lucas 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. E eu pergunto: será que Jesus é só uma fonte de sustento para nós? É essa a expectativa que temos a respeito dele? Ou temos outra? Como a de Herodes. Herodes era ansioso para conhecer Jesus. Lucas revela isso no capítulo 23 do seu Evangelho, versículo de número 8. Mas o que Herodes esperava, conhecendo Jesus, era simplesmente ver um milagre, um sinal. Lucas 23, 8. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava ver, por ter ouvido dele muitas coisas. E ele esperava que deveria fazer algum sinal. O texto desmascara a situação. Lucas não teve nenhum tipo de dó ao revelar a situação. Porque desmascara Herodes. Ele disse que Herodes estava muito alegre porque viu Jesus. E no primeiro momento alguém poderia pensar: mas isso é nobre. Alguém que fica muito alegre porque quer ver Jesus. Mas Lucas revela que o seu interesse em ver Jesus era escuso.
era inclusive um interesse já antigo. Mas mesmo no capítulo 9, Lucas já tinha revelado que Herodes tinha vontade de conhecer Jesus. E eu quero pensar que algumas pessoas próximas a Herodes, que conheciam Jesus de verdade, talvez pensassem que pensam, o rei quer conhecer Jesus. O rei está ansioso para encontrar Jesus. Mas ao encontrá-lo, ele demonstra que a sua expectativa era medíocre. Porque o que Herodes buscava em Jesus era só um sinal. Na verdade, servia até uma mágica. Se Jesus tirasse um coelho de uma cartola, já estava bom para Herodes. Ele só queria um sinal. Ele só queria ver Jesus fazer alguma coisa minimamente extraordinária. Mas Jesus conhecia as intenções do coração de Herodes. Hoje, muitas pessoas querem ver Jesus. Há muitas pessoas que também estão ansiosas para encontrar Jesus. Vou mais longe. Há muitas pessoas que aparentam boas intenções ao procurarem Jesus. Há muitas pessoas que aparentam boas intenções a frequentarem cultos, reuniões religiosas. Há muitas pessoas que parecem bem intencionadas numa época como essa de Páscoa, em buscar informações a respeito de Jesus. Mas eu preciso dizer que Jesus conhece as nossas intenções. E quando as nossas intenções são escuras, são medíocres, a única coisa que Jesus nos oferece é a mesma que ele ofereceu a Herodes. No versículo de número 9 desse capítulo 23, Lucas diz assim: e interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Jesus simplesmente ficou calado. Jesus não disse uma palavra para aquele que queria vê-lo apenas fazer um sinal. Mas existe uma outra expectativa ainda mais lamentável. É a expectativa de um dos discípulos de Jesus. Enquanto que alguns querem apenas Jesus por causa do pão, e outros porque desejam ver um sinal ou um milagre, existem aqueles que, como Judas, esperam ficar ricos. O evangelista João registrou no capítulo 12 do seu evangelho, e o versículo de número 3 a seguir, a seguinte história: então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Se eu parasse a leitura aqui, ou se João não revelasse nada mais a partir daqui,
Até pareceria nobre a atitude de Judas. Mas como a palavra de Deus não oculta nada, o versículo 6 diz: ele disse isso não pelo cuidado que tinha dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas olhava para Jesus e só enxergava cifrão. A pauta de Judas era diferente da pauta de Jesus. Jesus focava-se num reino celeste. Já Judas focava-se num reino terrestre ou terreno. Jesus preocupava-se com a vontade do Pai. Judas preocupava-se com a sua conta bancária. Entre aspas, claro. Ou seja, ele tinha os seus próprios objetivos. Vida eterna, salvação espiritual. Se alguém falasse disso para ele, ele diria: que é isso? Salvação, Judas. Vida eterna com Deus. Eu arrisco até dizer que Judas falaria assim: a minha parte eu prefiro em espécie. Eu prefiro ficar com dinheiro. E hoje também há pessoas que olham para Jesus como Judas olhava. Se Judas e Jesus vivessem no mundo de hoje, sabe como é que Judas enxergaria Jesus? Quando olhasse para ele? Não como os primeiros lá que enxergariam um pão gigante. Não como Herodes, que enxergaria um milagreiro. Judas olharia para Jesus e enxergaria um caixa eletrônico. Um carro forte. Um cofre. Sem trancas e sem segredos. E há pessoas que, assim como Judas, no mundo de hoje, olham para Jesus e enxergam isso. Eu já ouvi uma bispa, que eu não vou revelar o nome, dizer que Jesus é um cheque em branco, assinado. Precisou é só preencher o valor. E há pessoas que olham para Jesus hoje assim: puxa, esse negócio de ser evangélico aí, parece que está certo mesmo. Não, se eu for fiel a Jesus, se eu seguir a Jesus, eu vou comprar um carro, vou me dar bem. Assim como Judas, essas pessoas não percebem que isso não é verdade. Só que quando essas pessoas percebem que isso não é verdade, não é mesmo. Não é mesmo. Jesus não é um meio pelo qual nós possamos ficar vivos. Quando essas pessoas percebem essa verdade, fazem como Judas. Sabe por que Judas vendeu Jesus por 30 moedas? Já tira parte do prejuízo, né? Quando ele percebeu isso, não é o que eu estava pensando. Já estava fazendo planos, já tinha decidido as parcelas. E aí, quando ele percebe,
vai sobrar o que está pensando. Se tirar o prejuízo agora. Foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas. Preço de um escravo comum. Assim como Judas. Há muitos hoje que quando percebem que o evangelho não é isso, que a expectativa que alimentavam sobre Jesus enriquecê-los não era verdadeira, essas pessoas vendem Jesus para pagar o prejuízo. E vendem por qualquer migalha. Trocam por qualquer porcaria. Mas eu quero terminar a reflexão dessa noite sem falar muito, preocupado com o horário, dizendo que há uma expectativa correta que deve ser alimentada por Jesus. Essa é nova, essa é preciosa, essa é fina. E essa expectativa foi demonstrada por Maria. A tradição cristã diz que o nome dele era Dimas. Aquele que estava em um dos lados de Jesus na cruz. E quando o seu colega de serviço, ou de função, ou de profissão, também ladrão, começou a injuriar Jesus, dizendo: se é Deus mesmo, se é Messias mesmo, desce daí, faz essa coisa. E num coro, todos os que estavam ali também afrontavam Jesus. Ele, ao lado de Jesus na cruz, olhou para o Senhor. Primeiro repreendeu o colega. Se você nem mesmo estamos na mesma situação de entender a Deus, nós merecemos ficar bem. Mas ele não. Mas ele olha para Jesus e ele diz assim: Senhor, lembra-te, obrigado, de mim, quando entrares no teu reino. Esse ano, foi no ano passado, né, o casamento do príncipe lá da Inglaterra? Foi, né? Como é que ele chama mesmo? William, né? É o casado, não é o que teve aqui no Brasil, né? Que casou com a Kate Milton, acho que é isso. Foi ano passado. Então, assim, a gente não tinha muito costume com essa linguagem real, né? Mas depois que a mídia divulgou daquilo e tal, apesar que há um tempo atrás já havia acontecido o casamento da Lei Di, coisa e tal, mas como está recente agora, a gente viu toda aquela pompa, né? Toda aquela coisa da rainha, do reinado britânico. Irmão, alguém no dia daquele casamento fez toda aquela cerimônia, a rainha com toda aquela pompa, olhar para ela, como é que é o nome dela mesmo? Elizabeth. Olhar para ela, aquela pompa assim, e ver tudo aquilo e falar: eu quero fazer mais do jeito dessa rainha aí. É uma coisa, não é? Quem é que não olha? Ah, eu quero. Rainha. Não é? Na antiguidade, alguém vê César chegando em Roma depois de uma batalha, passando debaixo do arco do triunfo, sendo carregado ali pelos escravos em cima de um trono que ele levava para a guerra, e todo mundo: ave César! E alguém olhar assim: eu queria fazer parte do meio desses camaradas aí. É uma coisa, não é? Agora alguém olhar um crucificado, uma coroa de espinho na cabeça, com a fronte toda ensanguentada, respirando a ânsia da morte, porque depois de ter sido tão açoitado, ter apanhado
tanto ter carregado a própria cruz e estar ali com seus olhos multiplamente já desfalecidos, quase morrendo na cruz, desfigurado. Alguém olhar para ele, ou para uma pessoa assim, e enxergar um reino. Que reino? Que reino? É por isso que ele, no dia em que celebrou o que para nós é um sacramento, uma ordenança, chame como quiser, celebrou a ceia e ordenou que nós repetíssemos aquele ato. Ele deu ordem para que quando nós fizéssemos aquilo, lembrássemos da sua morte. Porque é para olhar para aquela figura, aquele desfalecido, como Dimas olhou. Enquanto ninguém enxergava nada ali, Dimas, o ladrão, olhou e viu além do desfigurado. Ele viu um reino. Ele viu uma glória que ninguém estava enxergando, ninguém estava contemplando. Ele teve a sensibilidade de perceber que ali Deus estava oferecendo ao ser humano algo que é maior do que plano, algo que é maior do que um sinal, algo do que é infinitamente maior do que dinheiro. Deus estava oferecendo ali a participação do seu reino. O seu reino. Dimas percebeu isso. Dimas é um exemplo do que Hebreus 11 ensina. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ninguém estava vendo, mas Dimas viu. Dimas viu. É por isso que Jesus, quando mandou os seus discípulos e manda a gente também pregar pelo mundo, ele manda a gente falar na nossa mensagem essa expressão: quem crê? Quem crê? Não é assim? Quem crê? Estou batizado. Mas é lá quem crê. Eu sei que tudo que foi feito para muitas pessoas não significa nada. Eu sei que apesar de toda a preocupação, de todo o trabalho carinhoso, minucioso que eles fizeram aqui, para mostrar o que é a paz dos fatos, infelizmente, muita gente quero pão, estou com fome, quero sustento. Eu sei que apesar de tudo que foi feito aqui nesta noite, existem pessoas que estão procurando. Quando apagamos as luzes, talvez alguém vai sustento. Aconteceu alguma coisa extraordinária. Não aconteceu. Eu sei que para muita gente, enquanto estava sendo apresentada a peça aqui, enquanto eu estou falando, nós estamos assim. Minha parte eu prefiro dinheiro. Quanto é que eu vou ganhar? Mas, irmãos, como eu glorifico a Deus? Como eu glorifico ao Senhor? Porque existem pessoas que estão enxergando muito mais do que isso. Existem pessoas que estão enxergando muito mais do que o lucro, muito mais do que pão, muito mais do que qualquer outra coisa. Existem
ficou: esse perfume é muito caro. Isso é nardo puro. Custa muito dinheiro. Desperdício. Deixa eu vender esse negócio e pôr na bolsa. Eu vou pegar o dinheiro. Então tem gente que olha para Jesus assim, querendo auferir lucros, ter vantagem. Existem pessoas como Dimas, que fecham os olhos e veem a glória. Existem pessoas como Maria, que olham para Jesus e veem muito mais do que essas coisas medíocres. Eu preciso terminar perguntando: e para você, o que Jesus representa? Qual é a expectativa que temos a respeito dele? O que nós esperamos? Comida, milagre, dinheiro? Se for assim, Paulo diz em 1 Coríntios 15:19: nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperarmos em Jesus somente aqui nesta vida, se o nosso pensamento em Jesus for só no aqui e agora, nós seremos os mais miseráveis de todos. Palavra que no original significa digno de dó, digno de pena. Porque crer dessa forma em Jesus é crer no evangelho medíocre, pequeno, vazio. Pois Jesus não é fonte de sustento, Jesus não é fonte de milagre, Jesus não é fonte de lucro. Jesus é Rei e Senhor de tudo e de todos. Dimas, o ladrão, enxergou um rei. E nós, o que temos enxergado? O que temos visto? O que temos esperado? O que temos acreditado? Pastor, que tipo de reino Jesus veio estabelecer, pastor? Não é um reino que vai me dar um carninho aí para ganhar dinheiro, não? Não. Jesus veio estabelecer um reino diferente. João 18:37 perguntou Pilatos: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que tipo de reino Jesus veio estabelecer? O reino da verdade. Porque o mundo vive uma mentira. O mundo vive um engano. O mundo está ludibriado. Mas Jesus veio estabelecer o reino da verdade. E quem é da verdade ouve a voz de Jesus. Quem é da verdade ouve a voz do Rei. Quem é da verdade, quando se encontra com esse Rei, começa a perceber que tudo que está ao seu redor é mentira, é falso, é engano. E a despeito de toda loucura que é a pregação do Evangelho, a pregação de um rei crucificado, a pregação de um rei que apanhou, a pregação de um rei que sofreu, a pregação de um rei que morreu, essa pessoa consegue perceber que na loucura dessa pregação
Deus tem salvo os homens e os introduzido no seu reino. Não é resistir. Nós já estamos dentro desse reino. Mas antes de terminar, eu preciso perguntar: se nós temos alguém nesta noite que ainda não entrou neste reino, que até então não havia conseguido enxergar em Jesus neste reino, o rei da verdade, o rei que destrói a mentira, o rei que aniquila tudo aquilo que é mentiroso. Mas hoje você enxergou, hoje você viu, hoje você está vendo, hoje com Dimas você está conseguindo enxergar de uma forma diferente. Eu quero te perguntar: quer entregar a sua vida a Jesus essa noite? Se quiser, um sinal da sua mão. Nós vamos orar por você. Temos alguém nesta noite que quer decidir entregar a sua vida ao Rei Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, que morreu porque nos amou tanto, de tal maneira, que reconhecia que só através da sua própria morte poderia nos resgatar. Temos alguém que quer entregar a sua vida a Jesus essa noite? Ou quem sabe alguém que se afastou? Alguém que já esteve servindo a Ele, que veio, mas infelizmente por algum motivo você resolveu se afastar. Mas hoje Ele te chama novamente: volta para o meu reino, volta para o meu domínio. Temos mais alguém? Temos alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Olha a letra desse. Libertar do que, pastor? Da mentira. Libertar deste mundo opressor. Libertar de tudo aquilo que está ludibriando a humanidade. Temos alguém para Jesus, eu não posso me demorar. Mas enquanto a igreja trabalha, orando, intercedendo, eu pergunto: temos alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Onde você estiver, basta dar um sinal com a sua mão e eu estarei orando por você. Temos uma pessoa para Cristo? Hoje é Páscoa. E não existe um momento melhor para você tomar essa decisão. Hoje foi falado aqui o real, o significado da Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate. Páscoa não tem nada a ver com coelhos que trazem ovos de chocolate. A Páscoa é Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Exatamente porque queria que nós fizéssemos essa travessia. A travessia da morte para a vida. Por isso, no domingo, pela manhã, ao terceiro dia, Ele ressuscita dentro dos mortos. Para que Ele fosse a primícia, o primeiro. Mas todos os que depois o aceitassem e o reconhecessem como Rei, Senhor e Salvador, ressuscitassem também com Ele para a vida. Temos alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Eu não posso me demorar. Pergunto pela última vez: onde está uma pessoa que quer entregar sua vida a Jesus essa noite? Nós queremos orar em teu favor. E Jesus está te chamando. Jesus está dizendo: bem. Temos alguém? Temos uma pessoa para Cristo? Temos uma pessoa que quer entregar sua vida a Jesus essa noite? Glória a Deus. Glória a Jesus. Que Jesus te abençoe e te conceda uma nova oportunidade.